hoje, mas para mim, a gente Então é com muita responsabilidade, com muita alegria que a gente sempre usa, né, essa oportunidade para falar da palavra do Senhor, que com certeza é o manual que nos orienta. Mas antes da gente entrar aqui no tema de hoje, eu quero mais uma vez deixar claro aqui a nossa missão, como, né, o Mães e Filhos que Ora tem a missão principal que Deus nos entregou, é restaurar o altar do Senhor dentro da nossa casa, porque não adianta, irmãos, nós irmos para a rua, não adianta nós termos várias funções fora, se nós não estivermos dentro da nossa casa, a principal, cumprindo a nossa principal missão. Então, que o Senhor nos desperte para que dentro da nossa casa seja um local onde Cristo é representado, que nossos filhos vejam Cristo em nós, que a nossa vida seja um exemplo, né, para aqueles que estão à nossa volta, e que dentro da nossa casa nós venhamos a entender que o altar do Senhor está ali. E quando nós sabemos que nós estamos diante do altar do Senhor, nós temos até muito mais reverência, muito mais responsabilidade, porque na nossa casa é o lugar da nossa intimidade. E no lugar da nossa intimidade, nós somos aquilo que nós somos sem filtro, porque ali estão as pessoas que realmente já nos conhecem. Às vezes lá fora a gente pode até colocar uma capa, colocar, né, um sorriso nos lábios, mas dentro da nossa casa, se o nosso coração está triste, nós vamos chorar. E realmente nós temos que ter esse lugar, né, aonde a gente não precisa esconder a nossa dor, coisas semelhantes. Mas o problema é que muitas vezes dentro da nossa casa é o lugar que a gente derrama o sangramento da nossa ferida e que marca a nossa geração de uma forma negativa. E o Senhor é aquele que, quando Ele está também convidado a fazer parte da nossa casa, da nossa família, Ele é aquele que nos cura, aquele que estanca o sangramento, aquele que traz restauração para a nossa casa, aquele que traz vida, né, para dentro do nosso lar. E nós precisamos ter essa consciência de convidar o Senhor para que Ele esteja dentro da nossa casa. Nós precisamos convidar o Senhor para que Ele seja o nosso professor, para que nós sejamos o professor dos nossos filhos, tanto em palavras quanto também, né, em comportamento, em toda a nossa forma de viver. Então, o nosso propósito é que realmente Cristo seja conhecido em nós e através de nós, e que a nossa geração entenda quem verdadeiramente Cristo é, e que nós possamos ensinar nossos filhos sentados, andando, deitados, com a nossa forma de viver, e que em todo o tempo na nossa vida Cristo seja refletido em nós. E para isso, a mensagem que Deus me deu para essa manhã é realmente falar sobre isso, o propósito de Deus. O propósito de Deus para cada um de nós. Às vezes nós perguntamos: para que eu nasci? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha função nessa terra? Qual que é a minha missão? E a gente enche de perguntas e muitas vezes a gente fala: olha, eu estou perdida, eu não sei para que eu fui chamada. E aí ontem mesmo, sentada no café à mesa, uma irmã falou para mim: olha, eu tenho tantos anos de convertida e eu não sei para que eu fui chamada. E aí, assim, calhou bem com essa mensagem que eu já estava lá, né, estudando sobre ela. E eu disse para aquela irmã: isso é ótimo, eu vou te falar o para que você foi chamado. E depois que você cumprir esse chamado na sua vida, você vai ver que o restante vai acontecer, porque, na verdade, nós entendemos o nosso propósito como aquilo que nós fomos chamados para fazer. Só que o Senhor não nos chamou para trabalhar para Ele. Nós vamos perceber aqui por essa mensagem que, desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano para nós, né? E que nós não viemos por um acaso, nós não chegamos aqui por uma tentativa de Deus, não. Deus já tinha um propósito com a nossa vida desde a fundação do mundo. Então, quando Deus nos criou, Ele já nos criou pensando nesse propósito e esse chamado de Deus para a nossa vida. E o principal propósito que Deus nos chamou, nós vamos aprender aqui nessa manhã um pouquinho sobre isso, porque a palavra propósito, ela vem da origem latim, que tem que é propósitos, o que significa? É o particípio.
significa colocar em frente, apresentar, propor, né? Então, resumindo, o propósito carrega a ideia de algo que foi pensado, estabelecido, com uma finalidade específica, né? Em Romanos 8:28 vai dizer assim: sabendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados segundo o seu propósito. E para mim aqui eu quero frisar nesse versículo a palavra bem, porque todos foram chamados, todas as coisas cooperam para o bem. Mas qual que é esse bem? Eu acho que a gente se perde muito nesse bem, porque nós entendemos o bem como algo que nos dá satisfação, como algo que nos traz alegria, como algo que nos traz coisas que estão linkadas à terra, à nossa emoção. E aí nós colocamos o bem nesse sentido, mas quando nós entendemos que esse bem aqui, ele tá linkado à transformação, né? Aí nós vamos entender então que todas as coisas cooperam para quê? Para transformar a nossa vida, para nos fazer mais parecido com Cristo. Então, estar bem é ser transformado na imagem de Jesus. Isso é estar bem, né? Ou seja, todas as coisas cooperam para a transformação, para nos fazer mais parecido com Jesus. E quando nós nos tornamos mais parecido com Jesus, nós vamos conseguir cumprir verdadeiramente o propósito pelo qual Ele nos criou. Porque nunca que Deus nos criou com um propósito principal para a gente trabalhar para Ele. Não tem como a gente amar a Cristo, relacionar com Cristo e não refletir Cristo, né? E nesse reflexo de Cristo a gente é levado de uma forma, né, a cumprir o nosso chamado, que é exercer a função, talento, aquele que nos deu. Mas entenda, não tem como nós queremos saber o que é que Deus nos chamou para fazer sem entender o propósito pelo qual nós fomos criados. É aí que nós nos perdemos, né? Nós vamos ver que começando no início, na origem da criação, o propósito de Deus na criação, a vocação original do ser humano. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem. Tá assim, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre tudo o ser vivente que se move sobre a terra. A palavra imagem no hebraico é Tselem, que significa figura ou semelhança. O homem foi feito para refletir o caráter de Deus, né? O propósito. Então, olha só, quando Deus fez o homem, na viração do dia, ele vinha falar com Adão todo dia. Todo dia eles tinham aquele momento de relacionamento. O propósito principal que Deus criou o homem foi realmente relacionar com ele, o homem refletir Cristo na terra. E para que nós possamos refletir o Senhor aqui no mundo, nós precisamos relacionar com ele. Como que eu vou falar com alguém, saber sobre alguém, entender alguém se eu não relaciono com ela? Tem pessoas aqui no grupo que têm relacionamento comigo. Essas pessoas que têm relacionamento comigo vai saber melhor quem eu sou do que aquelas que só me veem de longe ou que me acompanham nas redes sociais e tudo mais. Por quê? Porque elas vão saber aquilo ali no raso, no superficial. Mas aquelas que estão na minha intimidade vão saber mais profundo. Até pelo meu olhar, ela vai saber se eu estou triste, se eu estou feliz, ainda que se eu colocar um sorriso nos meus lábios. Mas pelo meu olhar, a pessoa vai saber: Cris, hoje parece que você não está legal. Porque tem relacionamento, tem intimidade. E quando nós temos relacionamento com Deus, nós estamos ali então refletindo sobre o reino, nós estamos refletindo sobre Cristo. Então Deus nos fez imagem e semelhança. O propósito de Deus desde o princípio é o quê? É ter comunhão com o Pai, é ter comunhão com Ele e com essa comunhão representar Ele ao mundo. Porque quando nós temos a comunhão com o Senhor, nós conseguimos representar aquilo que Ele faz. Irmãos, hoje nós temos vivido em tempos
com muitas correrias e com muitas distrações. Tudo isso tem chegado para nos roubar desse lugar de comunhão. Tudo isso tem chegado para nos tirar desse lugar principal que o Senhor nos escolheu e nos chamou para estar nele. E muita coisa, como a nossa vida é trabalhar, nós também queremos transportar isso como trabalho. Mas entenda uma coisa, se nós focarmos no trabalho sem comunhão com o Senhor, Paulo vai dizer que a letra, ela mata. Então, nós temos que entender que o nosso propósito primário é refletir a imagem do Senhor, é refletir Cristo. O nosso comportamento tem que refletir Cristo. A nossa forma de andar, de falar, de mover, tem que refletir Cristo. E através desse reflexo de Cristo, quando nós transmitimos Cristo, nós somos capazes de fazer a obra do Senhor de uma forma leve. Por quê? Porque o trabalhar com o Senhor vem no automático, tipo assim, eu tenho Cristo, eu vivo o que Cristo fala e eu reflito isso. Então, isso é algo que acontece no automático. Não tem como nós saber qual é o nosso chamado, trabalhar, tá? Eu sei pelo meu talento, pela minha vocação, eu tenho facilidade para falar ou facilidade para cantar, então, eu sei que o meu chamado é o louvor. Ótimo. Você já sabe que Deus te deu o talento do louvor, mas você só vai refletir Cristo através do louvor se você tiver comunhão com Ele, se você tiver intimidade com Ele, se você tiver tempo com Ele. Caso contrário, você vai cantar bonito, mas vai ser só uma voz. Mas quando é uma voz ungida, quando é uma voz com relacionamento com Deus, é conhecido. Quando você abre os seus lábios, a sua voz é conhecida no mundo espiritual. Ela tem poder de abrir os céus e trazer os céus para a terra. Ela tem poder para trazer o reino de Deus a essa terra. Então, aquele louvor, quando for tocado ali na igreja, o clima pode estar pesado, que os céus vai começar a abrir e a glória de Deus vai começar a manifestar e o Espírito Santo vai começar a falar na igreja. Por quê? Porque é uma voz ungida, uma voz de alguém que tem relacionamento com Deus, que está refletindo Cristo através da sua voz, através do seu louvor, através da sua adoração. Mas olha, eu não prego, eu não canto, eu não sei falar em público. Qual que é o meu chamado? Talvez você está ali no seu trabalho, você tem vida particular com Cristo. Não se preocupe, porque a sua comunhão com o Senhor vai fazer com que você reflita Cristo por onde você chamar, você passar, e ali você está cumprindo o seu chamado. Porque eu estou no trabalho refletindo Cristo, eu estou na minha casa refletindo Cristo, eu estou nas ruas refletindo Cristo, como a Karen ministrou aqui na semana passada. Ela disse: nós não temos luz própria, a luz que nós somos a luz do mundo, mas não é uma luz própria. Essa luz é a luz de Cristo que bate em nós e nós refletimos ela. Então é assim também quando nós estamos exercendo, cumprindo algo que Deus nos chamou para fazer. Cristo em nós faz com que nós reflitamos Ele, seja pregando, seja cantando, seja orando, seja apenas limpando a casa onde você trabalha ou na empresa que você está ali exercendo a sua função, seja lá qual for a sua profissão. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver Cristo dentro do ônibus, por onde você passa, até quando você está calado. Deus está ali ministrando a vida das pessoas através disso. Por quê? Porque não é sobre você. Quando nós preocupamos muito com trabalhar para Deus, nós temos uma tendência a nos sentirmos que nós somos alguma coisa, porque a nossa função está ali focada no trabalho. E quando nós focamos no trabalho, nós então começamos a perceber que, olha, isso aqui está dando certo, olha aqui, tá. E isso começa a ficar parecendo que é sobre nós. Quantas pessoas não caem, irmão? A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Muitas pessoas começaram bem, mas quando começou a frutificar e começou a crescer no seu ministério, ela começou a pecar a glória para ela começou a achar que era sobre ela e perdeu essa comunhão, ou talvez nunca tinha realmente tido esse tempo de intimidade com o Senhor. E aí o que aconteceu? Veio a arrogância, veio a soberba. E a soberba, ela precede a queda. Então nós precisamos entender que o nosso propósito primário é esse relacionamento com Cristo. É esse relacionamento com o Pai. E aí entrou o pecado no mundo. Tá? Ali foi no primário, lá em Gênesis. Talvez você esteja pensando, tá tudo certo. Não tinha pecado.
Jesus vinha, falava com Adão, Deus vinha, né? Falava com Adão, toda a viração do dia e tal, mas pronto, o pecado entrou. Houve um rompimento dessa intimidade, desse relacionamento do homem com Deus. Mas lá em Efésios 1, o 4 e o 5 vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, ele nos predestinou para a adoção de filhos, pelo reino de Jesus Cristo, segundo o benefício da sua vontade. A palavra que escolheu, que é eselaxato no grego, que significa escolheu, ele selecionou, sabe? Essa escolha de Deus, ela foi feita por nós antes da fundação do mundo. Então, quando Adão caiu, Deus já tinha um plano. E qual era esse plano? Esse plano era enviar Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para fazer essa adoção. E nós hoje somos co-herdeiros com Cristo. Cristo veio para restabelecer esse relacionamento nosso com Deus. Jesus veio para restaurar isso que foi perdido ali no Éden. Então, em Cristo, nós temos novamente a oportunidade de cumprir e de viver em Cristo esse nosso propósito. Então, antes nós precisávamos de ir até um sacerdote, levar o sacrifício para que ele oferecesse a Deus por nós, coisas desse tipo. Hoje não. Hoje nós podemos viver em santidade, viver em comunhão, viver com Cristo. Nós mesmos podemos entrar no nosso quarto e fechar nossa porta e clamar por Ele. Nós não precisamos de ter outro intercessor, nós precisamos de ter Cristo. E aí nós entendemos que Cristo é aquele que nos perdoa, é aquele que nos leva de volta para Deus, é aquele que nos redimiu naquela cruz do Calvário. Então o propósito de Deus para nós foi restaurado. Então não há a desculpa de dizer, não, mas o pecado entrou no mundo, e uma vez que o pecado entrou no mundo, então esse propósito inicial foi quebrado. Ok, mas só que Cristo veio para restaurar, né, esse propósito, porque desde a fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito para cada um de nós. E Cristo veio para nos dar essa condição de vivermos uma vida com Ele, uma vida em santidade. E existe só uma coisa que nos separa de Cristo, né? A Bíblia fala que a mão, lá em Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para não nos abençoar. Os seus ouvidos não estão tampados para não nos ouvir. Mas o nosso pecado, ele faz separação entre nós e os céus. Então, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Né? Nos arrepender. Às vezes nós temos nós chamamos no genérico, Senhor, perdoa meus pecados por palavras, pensamentos, e muitas vezes nós precisamos de falar, Deus, traga a minha memória, traga ao meu consciente pecados que eu estou fazendo, que às vezes é prática tão antiga que eu nem mais tenho noção sobre ele, porque esse pecado nos tira desse lugar de comunhão, porque o pecado faz a separação. E às vezes nós começamos a sentir aquela separação, aquele bloqueio. O Hernani Santos, ele vai dizer, o Hernani Jesus, ele vai dizer em uma das suas ministrações que ele orando, ele não conseguia sentir o Senhor, e ele, meu Deus, o Senhor está bravo comigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ele começa a orar para que Deus pontuasse para ele o que ele tinha feito de errado. E o Senhor falou com ele assim, sabe o que foi? Você falou mal do seu pastor? Deus, mas eu não falo mal do meu pastor. E Deus mostrou, ele fez ele lembrar que ele tinha falado com a esposa dele, que ele estava chateado com o pastor dele, que não respondeu uma mensagem de WhatsApp. Olha, para vocês verem o quanto que as coisas são às vezes sensíveis, coisas pequenas, que às vezes passa, a gente pensa que isso nem é pecado, até que nós entendamos que não tem um local, porque não é lugar da nossa intimidade. Como eu disse, quantas vezes dentro da nossa casa, estamos no lugar da nossa intimidade, estamos ali com o nosso marido, nós achamos que nesse lugar de intimidade nós temos autorização para falar de pessoas. E aí, nesse lugar, às vezes a gente começa a falar mal do meu irmão, da minha irmã, da família, da fé. E falamos,
muitas vezes até perto dos nossos filhos, falando dos nossos líderes, e nossos filhos crescem nesse lugar. A mesa é um altar do Senhor, e nessa mesa, se o que nós estamos levando diante desse altar tem sido oferta boa, vai subir diante de Deus como cheiro suave às suas narinas. Mas se essa oferta é má, irmãos, isso também vai chegar diante de Deus de uma forma que vai nos separar dele, porque é pecado, e o pecado nos separa dele, e aí nós vamos ficando cada vez mais distante de Deus, mas nós continuamos trabalhando para Deus de uma forma automática, e aí isso vai ficando pesado, vai ficando cansativo, porque quando nós estamos só refletindo Deus em nós, é leve. Irmãos, eu digo, a obra de Deus, ela tem seus desafios, tem seus espinhos, não é que não tenha, mas tem que ser leve. É pesado, é coisa de mim. São coisas que a minha carne está fazendo ficar pesada. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim mesmo. Nossa, eu estou cansada, eu estou sobrecarregado com tanta coisa para fazer. Existe alguma coisa aí que não está funcionando bem. Por quê? Porque quando nós entendemos, olha, o meu primeiro propósito, o meu propósito em Deus, é entrar para o meu quarto, é ter comunhão com Deus. A partir dessa comunhão com Deus, eu vou refletir a glória dele. As pessoas que estão em volta vão refletir a glória de Deus. Glória de Deus. Eu tenho que entender que eu sou um sacrifício vivo para o Senhor. A minha vida é um altar para o Senhor. Então eu preciso saber o que é que está em mim. Quais tem sido o meu comportamento, se esse comportamento reflete Cristo ou não. Eu preciso parar e me analisar, Senhor, hoje eu acordei e tal, o que eu fiz pela primeira coisa que eu fiz, o que ocupou o primeiro lugar na minha vida, o que está ocupando a minha mente, meus pensamentos, aonde é que eles andam. Eu preciso parar e analisar o que é que eu estou ensinando para os meus filhos, qual que é o meu relacionamento com o meu marido, qual que é o relacionamento do marido com a esposa, como que é o relacionamento do marido com Cristo, porque a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça dele. Agora imagina um marido que tem Cristo, vamos dizer, como a cabeça dele, mas se ele não sabe o que a cabeça de Cristo pensa. Então, queridos, tudo começa nesse relacionamento. E a nossa família, ela começa a ser guiada por Cristo quando o propósito de Cristo está se cumprindo em nós. Quando o propósito de Cristo está cumprindo na nossa casa. Porque aí é automático, quando eu estou refletindo algo, eu não estou fazendo força. Fazer força é cansativo. Fazer força para estar aqui falando de Jesus para vocês é cansativo. Mas se eu ando com Cristo, se eu estudo a palavra para viver, e se eu prego o que eu vivo, já se torna natural, já se torna um reflexo dos céus. Então, assim, eu preciso sempre parar e fazer uma retrospectiva. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim mesmo e começar a pensar, meu Deus, qual é a vida que eu estou refletindo? Qual é a vida que eu estou refletindo para que meus filhos vejam e entendam quem é o Senhor? Qual é a vida que eu reflito no meu trabalho, no trânsito, aonde eu estou? Eu estou refletindo a vida de Cristo, porque esse é o propósito primário. Viver o propósito diário, né? No cotidiano. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformar, que é a metamorfose, né? No grego, que significa transformar-se, mudar a forma. O que é a transformação da mente? É o que vem em primeiro lugar para viver o propósito de Deus. Nós não temos como viver o propósito de Deus se primeiramente a nossa mente não for transformada. Por quê? Porque a nossa mente vai ser transformada por Cristo, e aí sim nós vamos começar a fazer, né, de acordo com essa transformação. Se não vier de dentro para fora, isso vai ser algo forçado. Tudo que é forçado é temporário. Então, para que a gente reflita Cristo na nossa vida diária, nós precisamos de ter essa mente transformada. Nós precisamos de não conformar com esse mundo, porque o mundo nos dita padrão, né? Hoje nós vimos cursos para tudo. Curso para falar em público, curso como prender a atenção das pessoas, curso como mexer com as emoções da pessoa, curso como fazer alguém chorar, pular, tem tudo, irmãos, tem tudo. Só que se nós fazermos isso, entendamos que pode funcionar na nossa área profissional, mas quando se trata por reino de Deus, isso vai ser algo que nós estamos apenas nos moldando.
Nós não estamos com a mente transformada. E Paulo vai dizer, não conformeis. Não conformeis, não começa a fazer aquele pensamento, porque o coach é bom, tem muitas dicas do coach que é muito bom, mas o coach está muito no eu sou, eu isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E a Bíblia nos convida a matar o nosso eu, né? Paulo vai dizer, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. João vai dizer que ele cresça e que o eu diminua. Então, o que acontece? Quando nós colocamos o nosso eu no centro, nós começamos a perder o propósito, porque nós começamos a nos preocupar muito com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos dá retorno para a nossa emoção. Então, isso é muito importante, querido, não vamos nos conformar com isso. Se a Bíblia nos dá essa orientação, nós precisamos, o que o meu eu serve? Saber quem eu sou em Cristo, qual é a minha identidade em Cristo, quem sou eu em Cristo, o que Cristo tem para mim, o que Cristo espera de mim. O meu eu é isso que a Marlene disse aqui, é temporário, é vaidade, tudo desse meu eu terreno vai passar. Então, se eu ficar correndo atrás de satisfação do meu eu nunca vou ser realizada, porque cada uma necessidade realizada vai nascer uma outra. Já dizia, eu não vou citar o nome porque é uma lei da psicologia, mas eu não estou certo quem foi o pensador que disse isso. Se você realizou uma necessidade, nasce outra. Você tem uma necessidade de comprar um carro. Você comprou esse carro, logo você pensa, meu Deus, eu preciso comprar outra coisa. Você compra outra coisa, você vai falar, meu Deus, eu tenho que comprar outra coisa. Então, quer dizer, se você buscar satisfação nisso, você vai ser um consumista onde você não vai ter controle. Mas quando nós buscamos essa satisfação em Cristo, quando nós somos moldados por Ele, o propósito de Deus em nós, ele vai se cumprindo. Não é mais algo distante, abstrato, é algo que está presente na nossa vida, é algo que está no nosso trabalho, que está na nossa família, que está ao nosso redor, é algo que está na comunidade, como servimos a comunidade. Quando nós entendemos e nós começamos a buscar esse propósito, quando nós somos moldados, não com esse mundo, mas quando nós somos moldados com a nossa mente, a mente de Cristo, quando nós não somos conformados com o mundo, mas nós estamos buscando o que os céus está dizendo, qual é aquilo que o Senhor tem para nós, qual é a nossa missão com Cristo aqui nessa terra, nós vamos entender que a nossa vida no cotidiano não tem como ser diferente, não tem como refletir outra coisa, porque eu estou cheia de Deus, eu vou refletir o Senhor, e aí o chamado de Deus vai acontecer, e muitas vezes, irmãos, aí vem o propósito para aquilo que foi escolhido. Nós podemos dar aqui o exemplo, por exemplo, de Davi, que diante dos homens não tinha como ser um escolhido, era aquele que estava atrás das ovelhas malhadas, das ovelhas de menor valor, porque não era só de ovelha, era das ovelhas malhadas, e as ovelhas malhadas era aquela que tinha menor valor. Então, digamos que Davi, diante dos homens, não poderiam nem pastorear as melhores ovelhas, ele estava escondido lá, e quando Samuel chega, está lá em 1 Samuel 16, Samuel chega para ungir, vai vir sempre aqueles que, aos olhos humanos, estão preparados, os mais bonitos, os mais formosos, os altos, preparados para a guerra. E o Senhor vai falar, ei Samuel, não é esse, porque eu não vejo como vê o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E ali, o que tinha no coração de Davi que era diferente dos seus irmãos? Ele estava cumprindo o propósito principal dele. Com certeza Davi era um adorador, né? A gente vai ver no decorrer da história de Davi que até ele tocando a harpa, sem palavras, ele expulsava os demônios que estavam perturbando Saul. Os demônios saíam da vida de Saul. Por quê? Porque na hora que Davi estava tocando a harpa, tinha unção naquele tocar. Por quê? Porque ele estava ali tocando, só refletindo aquilo que estava já no céu. Imagina, irmãos, uma harpa tocando, um instrumento tocando, você está ali, Deus, deixa eu reproduzir na terra o que está sendo tocado no céu. Imagina, irmãos, se nós começarmos a falar, Senhor, deixa eu reproduzir dentro da minha casa o que o Senhor está, sabe, o propósito do Senhor aí nos céus, deixa eu fazer uma adoração como os anjos fazem, que está lá no céu, eu vou reproduzir, trazer o reino para a terra. Deus, deixa
deixa eu falar o que o céu está falando. Deus, deixa eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Deixa a minha vida refletir o Senhor, Pai. Deixa eu fazer aquilo, Pai, não que eu queira, não que o mundo quer me moldar, não, Senhor. Deixa eu fazer o que os céus quer que eu faça. Aí vai levantar um irmão e vai dizer, mas você, Davi, o que você está fazendo aqui? Igual quando Davi vai visitar os seus irmãos na guerra. O que é que você tem contra mim? Você veio me perturbar até aqui. Veio ali um opositor para Davi. Davi olha para ele e fala, ó, mas o que é dessa vez? Eu não estou fazendo nada. E ele continua atrás do propósito. Ele vai atrás de outra pessoa e fala, epa, mas peraí, o que vai ganhar essa pessoa que matar esse gigante que está desafiando o povo de Deus? Que vai acontecer? E aí ele encontra alguém que vai dar, porque o da sua própria casa não podia parar para dar ele atenção, porque o Satanás vai levantar aquelas pessoas mais próximas para tentar impedir que o propósito se cumpra, mas quando nós estamos em Deus, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos foco. Nós temos foco. Na quinta-feira passada, nós falamos aqui na ministração do Mãe sobre a mulher cananeia. Ela tinha um foco, o filho dela estava sofrendo terrivelmente, e ela tinha um foco, ela precisava chegar até Jesus para que a filha dela fosse liberta. E ela tá ali, os discípulos falando, essa mulher tá gritando demais, Senhor, cala ela só para a gente ter paz. Pare e ouça ela. E ela gritou, o Senhor primeiro ficou em silêncio. Digamos, ela recebeu ali como se Cristo tivesse, sabe, indiferente à situação dela. A gente sabe que não era, mas o sentimento dela naquele momento é esse. Quando Cristo fica em silêncio com nós, muitas vezes nós temos esse sentimento que nós estamos, que Cristo está indiferente à nossa situação. É setas que o diabo vai lançar na nossa mente. Depois veio todos os discípulos, as pessoas que estavam ali perto. Jesus, faça que essa mulher pare de gritar, que eu já não aguento mais esses gritos. E ela permaneceu porque o filho estava sofrendo terrivelmente. Queridos, e Deus falou fortemente no meu coração quando nós paramos no meio do caminho, que nós não chegamos no propósito que nós saímos para buscar. O filho continua lá sofrendo terrivelmente. Quantas vezes nós começamos a buscar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas quando nós estamos ali no meio desse trajeto indo até Jesus, começa a acontecer empecilhos e nós paramos. Essa parada nossa não reflete só em nós, reflete naquela pessoa que está sofrendo terrivelmente, que a gente foi buscar por ela. Ela continua lá sofrendo terrivelmente. Imagina se aquela mulher cananeia para. Ela seria ali, o propósito dela estaria ali. A filha dela ia continuar sofrendo terrivelmente, mas ela sabia aonde ela queria chegar, então nada seria capaz de parar ela. Ela era perseverante. Quando nós temos uma mente moldada com a mente de Cristo, há perseverança, porque Cristo perseverou até o último suspiro dele naquela cruz. Ele não negociou. Davi foi, chegou, perguntou ali ao irmão o que está acontecendo. O irmão já levantou contra ele, já foi atacando ele, porque tinha ele como improvável e como aquele que não seria capaz. Ele foi em outro, ele falou, não, esse gigante não vai ficar desafiando o Senhor dos Exércitos, não. E quando ele chega, ele fala, olha, você vem contra mim com pau, com pedras, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu aquela guerra. Então, queridos, porque Davi estava refletindo aquilo que os céus tinha já colocado para ele. Ele tinha comunhão com Deus e refletia aquilo, O que a mulher cananeia estava ali? Ela estava com fé, perseverança, ela sabia, ela estava refletindo, olha, eu creio, Cristo pode fazer algo por mim, e a minha filha está sofrendo terrivelmente e ela vai ficar liberta. Queridos, quando nós saímos de um lugar, nós temos que saber ao que nós estamos indo buscar. Para quê? Porque quando nós começamos a orar, jejuar, buscar a Cristo, vai aparecer empecilho. Mas se nós entendemos qual é o nosso propósito, nós começamos nosso momento de intimidade, de devocional com Deus, talvez o momento do culto doméstico, para quem ainda tem as crianças menores ou maiores também que consiga fazer, tá ali no culto doméstico, começa e vai aparecer um monte de empecilho. Mas se eu sei o que eu quero com aquilo, eu vou chegar até o final. Falo, Deus, eu quero ensinar meus filhos a verdade, eu vou começar a fazer, vai vir um monte de coisa na hora do culto doméstico, e daquele momento em família, e eu vou priorizar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Queridos, nós precisamos entender que
Tudo começa no nosso relacionamento. O nosso propósito é refletir a imagem de Deus, é amar o próximo, é glorificar o Senhor com tudo que nós estamos fazendo, é reproduzir na terra aquilo que os céus nos chamou para ser, é trazer o reino de Deus para a terra, é fazer o que Cristo nos ensinou, é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, saber que Ele cuida de nós, é ter paz em meio à tempestade, porque no meio dessa tempestade Cristo vai estar sendo representado, porque Cristo estava no meio de uma tempestade e Ele dormia, e quando Ele levanta, Ele dá uma ordem. Entenda, irmãos, e o vento se acalmou. E houve bonança ali naquele mar, porque Cristo estava naquele barco. Cristo está no nosso barco. Não significa que não teremos tempestade, mas significa que nós temos aquele que na hora que o propósito daquela tempestade se cumprir, ele vai se levantar e vai mandar com que aquela tempestade se acalme. Então entenda, quando entrarmos numa tempestade, o que os céus querem nos ensinar com isso? O que eu preciso refletir no meio dessa tempestade? O que o Senhor espera de mim no meio dessa tempestade? Porque quando nós entendemos, aprendemos, nós mudamos de fase. E o nome do Senhor é glorificado, porque tudo que nós fazemos é para a glória do Pai. Então entenda, se nós movemos, se nós existimos, se nós falamos, se nós pregamos, se nós respiramos, é para a glória de Deus, em que nosso respirar reflita Cristo, porque sendo assim, o nosso respirar vai estar pregando, né? Teve um pensador também, um teólogo, que ele dizia, pregue em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Isso é refletir o reino de Deus. É o tempo que a gente consegue pregar, a única forma que a gente consegue pregar o tempo todo. E eu tenho certeza que Deus, ele tem para nós, para cada um de nós, um propósito, um chamado. E esse chamado, ele vai se revelar de uma forma natural, quando a nossa prioridade for a comunhão com os céus, for buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as demais coisas vai ser acrescentada. O trabalhar para Deus, sem intimidade, é vazio, né? Mas quando nós estamos fazendo a obra do Pai, com a intimidade, nós vamos fazer tudo isso fazer sentido na vida de alguém. Às vezes a forma que você abraça está curando alguém, está revelando Cristo a alguém, está trazendo o toque do Criador sobre aquela pessoa. Talvez você chega na igreja, senta, chega no local e senta, e de repente tem alguém te observando, mas até a sua forma de sentar ministrou sobre a vida de alguém. Então não se preocupe, não deixe o seu trabalhar para Deus te tirar do lugar principal, que é ter comunhão com Ele. Se o seu trabalhar para Deus está tirando todo o seu tempo, está errado. Você precisa separar ali um tempo para Deus, porque assim você terá tempo com Ele e vai refletir o que os céus querem através de você. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos agora entrar para o nosso momento de oração e eu quero te convidar para orar, né, comigo, entregar mesmo na mão do Senhor tudo isso. E você que está ouvindo esse devocional, que o momento da oração a gente para a gravação para não ficar tão grande, né? Mas eu quero também te convidar, faça sua oração na sua casa, termine de ouvir essa palavra e comece a orar, sabe? Comece a pedir ao Senhor para que você consiga cumprir esse propósito primário, porque é mais fácil nós conseguirmos trabalhar para Deus do que relacionarmos com Ele todos os dias. Eu sei que é. Mas nós precisamos ter aquela prioridade. Deus, a primeira parte do meu tempo vai ser para o Senhor. Meu Deus, eu tenho aqui 1 hora contigo, 15 minutos para quem está começando, depois aumenta para 20, para 30, 40, 1 minuto, 1 hora, 2 horas. E entenda que quanto mais tempo você tiver no particular para Deus, mais você vai conseguir refletir o Senhor. Então, assim, não deixe, não só ouça e não ouve, porque Tiago vai dizer, e não ore, porque a oração nos ajuda a colocar em prática. Tiago vai dizer que se nós ouvirmos a palavra e não praticarmos, é como olhar no espelho e depois você nem lembra mais do aquilo que você viu lá. Então eu quero te convidar para começar mesmo a orar nesse momento. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo
de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.